As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Quinta-feira aqui na Som Maior, no quadro Qualidade de Vida, é a oportunidade de ouvir Lúcio Pachter. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Adelor. Estou aqui arrumando as coisas, seguindo para Belo Horizonte, onde acontece neste final de semana o 8º Encontro Mineiro de Filosofia Clínica. Uma oportunidade de rever colegas que há muito tempo eu não vejo, de toda a região de Minas Gerais, da Universidade Federal, lá de São João del Rei, tudo pessoal. Pois bem, Adelor, vamos continuar a nossa conversação aqui. Tem uma personagem na novela das 8, que a medicina dos homens chama de psicótica. Ela manipula, ela mente. Se eu não me engano, é aquela personagem feita pela Letícia Sabatella. Ela não se importa realmente com as emoções dos outros e causa tremendos danos. Hoje eu quero mostrar algumas características de identificação. Será que é possível identificar pessoas assim? Pessoas que, às vezes, entram na família da gente, na casa da gente, nas nossas vidas, vestidas de anjo e são outra coisa completamente diferente e causam, às vezes, grandes estragos, né, deixando apenas ruína onde havia um belo jardim. É possível identificar tais pessoas? E vamos tornar a questão ainda mais difícil aqui. Há pessoas que têm um discurso politicamente correto, que existencialmente elas têm um discurso também muito correto. Passam por pessoas boas, nós abrimos as portas das nossas casas para essas pessoas e não são nada disso. No caso de pessoas assim, como podemos identificar? Quais são os elementos que nos darão indícios para isso? Bem, vamos começar do princípio então. Olha, Adelor, tem na medicina uma coisa chamada ponto cego. É um ponto da retina onde se insere o nervo óptico. Ali não há células sensoriais. Então não há resposta aos estímulos visuais. Qualquer coisa que cai ali não é identificado, não é visto. Mas existe, apenas não é visto. De um modo muito semelhante, isso também ocorre com conceitos, com vivências, com informações que chegam até a pessoa. Dependendo de como elas se associam, como elas estão inseridas e o que decorre a partir delas, há coisas que passam virtualmente por invisíveis à pessoa. Isso não é uma doença, isso é apenas uma provável característica. Olha, vamos a alguns exemplos disso. Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa muito próxima com quem a gente convive, eu acho que logo nós começamos a localizar nessas pessoas ou nessa pessoa coisas que ela mesma não percebe nela. Às vezes é uma contradição, às vezes uma irritação com algo que ela nega. Tem gente, por exemplo, que é ciumenta, mas pensa que não é nada disso. Você se falar com a pessoa sobre isso, ela vai dizer que não, que ela tenha cuidado apenas, tal. E pode ser que que é extremamente ciumenta e causa muito estrago com isso. Ou seja, é provável que existam coisas em nós que para nós são invisíveis, mas são visíveis para quem convive de perto com a gente. Bem, o que fazer especificamente a respeito disso? Olha, às vezes nada. Às vezes é uma mera curiosidade, vira até brincadeira entre os amigos, entre as pessoas próximas, sabe? Outras vezes, nós precisamos sim, necessariamente mostrar à pessoa como lidar com isso. Sabe, há pessoas, por exemplo, Adelor, que são grosseiras com outras pessoas e dizem que, na verdade, elas são as verdadeiras, né? Que elas não são grosseiras, elas chamam a grosserice de verdade. Só que analisando a historicidade, a vida dessas pessoas, a gente vê que elas mentem sobre uma série de outras coisas, né? Então, que verdade é essa que funciona de um lado e não funciona de outro? Também, outra
Outra coisa importante é que mostrar o conteúdo do ponto cego também é uma opção. Só que aqui, claro, há um paradoxo. É como assim, por exemplo, você mostrar que há uma cadeira diante de uma pessoa e ela reconheça, admita isso, mas ela não vê a cadeira. Ela vai desviar porque sabe que tem algo ali que pode derrubá-la, etc. Claro que ainda há muitas outras opções aqui. Só que em tudo isso há uma grande advertência e que não pode faltar de modo algum. Olha, esses pontos cegos, em geral, eles permitem ao filósofo clínico detectar certos conteúdos de coisas óbvias, mas que a pessoa não vê. Como esses elementos eles estão relacionados com o que está sendo tratado, com o andamento que a pessoa dá às coisas que ela não sabe, e há elementos aqui contraditórios dentro da pessoa, se a gente simplesmente chamar a pessoa de mentirosa por conta disso, ou contradizer a pessoa falando da contradição, isso pode ser tremendamente nocivo, explosivo, porque é como a pessoa às vezes vai se sentir injustiçada. Ela vai dizer que estamos falando coisas que não correspondem ao que ela é, ao que ela faz, ao que ela pensa. E de fato, nesse caso, ela está coberta de razão, né? Porque ela realmente está sendo sincera e nós é que não estamos sabendo lidar. E aí a pessoa pode entrar em confusão, ela pode se tornar agressiva, ela pode experimentar várias manifestações, como por exemplo medo e outras coisas, né? Esses pontos cegos, eles são características das nossas construções mentais. Eles não são necessariamente bons ou maus. Agora, retornando ao caso daquela menina da novela, que a medicina chama de psicopata, que destrói famílias, que arruína pessoas e que não sente nada quanto a isso, desde que ela se saia bem. Olha, quem convive de perto com uma pessoa como aquela, provavelmente vai notar diversos conteúdos que aquela pessoa não vê. É aí exatamente que consiste a identificação desse processo. Mesmo ela sendo cuidadosa, criteriosa com o que ela vai fazer e dizer, de modo a passar uma imagem e tudo mais, estes conteúdos invisíveis, elas podem ser elementos periféricos e tudo mais, mas a identificação deles se torna muito pontual. Basta prestar atenção de perto. Olha, alguns exemplos disso. Pessoas meigas, por exemplo, suaves, que são muito cruéis com animais. Você pega uma contradição tremenda. Ou pessoas religiosas, mas que são antiéticas nos negócios. Ou uma pessoa que diz que é fiel, mas que difama os amigos em qualquer oportunidade. Às vezes, isso que é óbvio e que para nós soa um contraste tão profundo, a pessoa não vê. E são esses os elementos que, claro, quando estão relacionados ao problema, nos dão um critério de identificação. Esse assunto é muito extenso, viu, Adelor? E aqui eu procurei resumir, colocar as ideias centrais dele, para a gente ter um primeiro indício, um direcionamento. Há outras maneiras de identificação, mas essa dos pontos cegos, ela é muito funcional e bastante simples. Por isso eu trouxe hoje ao ar. Um abraço a você, aos nossos ouvintes e até a próxima quinta-feira. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I have seen something it says back there.